Olá amigos, que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu sou o Bispo Paulo Matos, presidente nacional das Igrejas Cristãs Unidade da Fé. Eu estou aqui nesse canal agora todos os dias para trazer uma mensagem de fé e de esperança para você e a sua família. São palavras que edificam, que vão te ajudar no seu dia a dia a crescer na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai ser importante porque você vai poder conversar conosco, vai poder interagir com a gente, vai poder falar conosco o seu testemunho, se você foi edificado, se você foi abençoado, dar a sua sugestão, dar o seu apoio e também conversar com a gente através do nosso e-mail, igrejaunidadedafé7@hotmail.com. Vai ser o nosso canal para a gente interagir, para a gente conversar. Vai ser muito importante a sua opinião nesse programa Palavras que Edificam. No programa de hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante. Eu quero falar sobre esse tema que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, que é: estar em pé não significa que está firme. Muitas pessoas estão em pé, mas não estão firmes. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que são ciladas? Planos arquitetados para dar certo. O diabo, ele não tem pressa de derrubar um homem, uma mulher de Deus. Ele trabalha durante 24 horas por dia, 60 minutos, 60 segundos. Ele trabalha o mês inteiro, o ano inteiro, para poder planejar a queda de homens e mulheres de Deus. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas pensam estar em pé, mas na realidade elas já estão caídas há muito tempo. Eu posso afirmar isso pelo que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 12. Ele diz: ora, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. O que pensa estar em pé, ora para que não caia. Como eu posso lhe explicar isso melhor? Quando acontece um sinistro, um prédio, por exemplo, é abalado por um sinistro, um terremoto, uma explosão que seja, a Defesa Civil logo é acionada para ver as condições daquele prédio, se há rachaduras, se o prédio ainda apresenta segurança para a moradia, se ele ainda está habitável. Se ele estiver abalado, se ele estiver com rachadura, se ele não estiver em condições de permanecer em pé, ele tem que ser totalmente destruído e inabitável. Então quem vai dizer isso é a Defesa Civil, que vai ao local com o corpo de bombeiros e todos os profissionais necessários para dar a garantia de segurança às pessoas que ali moram, que ali habitam, que ali trabalham. Na realidade, isso também pode ser aplicado na vida espiritual de um crente. Por quê? Porque estar em pé não significa que você está firme. E como é que podemos garantir se uma pessoa está firme, se ela está em pé ou não? Primeiro vamos observar o que Paulo ensina. Quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz que isso só é possível se revestirmos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, nós estamos aprendendo com isso que você precisa se revestir da armadura de Deus. Como você faz isso? Se fortalecendo na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um cristão precisa orar, um cristão precisa jejuar, um cristão precisa ler a palavra de Deus, precisa regularmente estar na igreja, no templo, para aprender do Senhor, para ouvir as mensagens de edificação e as mensagens de transformações para a sua vida e de orientação espiritual. Também é importante
que você analise e observe o que Paulo falou para seu filho na fé, Timóteo. Tu, pois, meu filho, na sua segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o que ele está sugerindo? Que realmente estar firme não é o mesmo que estar de pé. Você precisa estar firme e precisa estar de pé. Eu queria desenvolver um pouquinho melhor com você esse texto a partir do que Paulo também diz aos crentes de Coríntios, no capítulo 15, na sua primeira carta, versículo 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto aqui vai nos ajudar a entender e identificar os que estão de pé e estão firmes, e aqueles que estão de pé, mas estão abalados. Porque estar de pé não significa que está firme. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E ele diz: e constante ou inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quando você observa uma pessoa que ela não tem força para caminhar, não tem força para ir à casa de Deus, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para jejuar, essa pessoa teve as suas estruturas abaladas. Bom, concluindo aqui a nossa palavra, é importante você observar numa pessoa que está abalada o seguinte: ela vai passar por um momento de dificuldade na vida dela, como todos nós passamos. Momento de desemprego, momento de enfermidade, a perda de um ente querido, uma prova que você não passou, um concurso que você não foi bem, algo que você não foi aprovado, um dinheiro que você esperava e não chegou. Isso faz com que as pessoas se sintam abaladas. E elas acham: Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Essas pessoas naturalmente acabaram de passar por um abalo e elas não ficaram até firmes, mas ficaram em pé, melhor dizendo, mas estão abaladas. Por quê? Porque elas perderam a confiança em Deus. Elas acham que Deus não lhe ama mais, que Deus não quer mais o seu bem, que Deus não está cuidando dela e que Deus esqueceu. Ora, quem está firme, não importa a circunstância, louva a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Deus dando ou não dando, Ele permanece sendo Deus. Ele fazendo ou não fazendo, Ele permanece sendo Deus. Porque o Salmo 125 nos ensina que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Uma pessoa pode estar na casa de Deus e não confiar no Senhor. E se você não confia em Deus, você será abalado com os abalos sísmicos, com os problemas que acontecem, e certamente você não permanecerá de pé. Finalizando tudo, se você foi abalado, um prédio, uma estrutura física, depois que ela foi abalada, ela precisa ser destruída e precisa recomeçar de novo. Se você, em algum momento, se viu abalado, não finja estar de pé. Procure ajuda, procure solução para os seus problemas, procure conselho pastoral e busque ao Senhor, e essas pessoas vão te ajudar espiritualmente a se fortalecer no Senhor. Que esses versículos e que esta reflexão possa lhe ajudar de alguma forma. É o meu desejo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.